Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos nessa sala virtual. Queremos, Senhor, pedir Tua presença na casa de cada um, Sim, Deus. na vida de cada um, no coração de cada um que aqui se encontra. Sim, Senhor. Queremos pedir Sua orientação sobre o estudo desse livro, desse capítulo de hoje. Que o Senhor seja o nosso professor, nosso instrutor. Em nome do Sim. Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, bom estar de volta. Mais um capítulo aqui. E, por coincidência, sempre termina com 5, o capítulo que eu vou passar, né? Eu passei o 25 e agora o 55. Estamos no capítulo 55 aqui. E o tema é Palavras de um Conselho, de um Conselheiro Divino. Que palavras são essas? Quando eu vi o tema, antes de eu ler, eu me perguntei que palavras são essas. E aí, quando eu li o texto, eu imaginei, realmente não poderia ser outras palavras. Esse conselho é muito importante. E o conselho está lá em Lucas 14, 28 ao 30. Que no início do texto, do texto tem esse conceito já. Se vocês quiserem abrir a Bíblia, pode abrir também. Mas diz assim: qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular despesas e verificar se tem os meios para construir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que vieram zombem dele, dizendo: este é o homem que começou a construir e não pôde acabar. Aí o verso aqui no texto diz assim: esse conselho tem sido desatendido. E quando a gente olha para a realidade, às vezes da igreja, às vezes até ao nosso redor, na vizinhança, a gente vê esse conselho sendo desatendido por várias pessoas, não é assim? Mas o capítulo de hoje em específico, ele fala sobre a liderança da igreja, sobre as instituições, as nossas instituições. Isso vale para igrejas, para escolas, para os hospitais. E o conselho é que a gente planeje tudo o que vai acontecer na casa de Deus, principalmente a parte financeira, para que as instituições não se submetam a dívidas. Eu creio que não é comum, pelo menos aqui no nosso distrito, a gente não conhece nenhuma igreja que está afundada em dívidas. Se tiver, eu desconheço, né? Mas existem muitas situações de igrejas pegarem créditos com lojas para construir, né? De pegar empréstimos para construir. Às vezes, tem aqueles empréstimos que a missão faz, que não é considerado exatamente um empréstimo, porque é da instituição para a própria instituição, e eles também não têm juros, né? Então não é considerado tanto empréstimo. Mas mesmo assim, quando a gente passa a fazer com frequência e finda juntando muitas dívidas, os líderes da igreja começam a ter uma preocupação a mais, né? Uma preocupação a mais, que isso pode desviar o foco do que realmente importa, que é a pregação do evangelho. E aí, eu grifei um texto importante aqui que diz assim, Deus não é glorificado pelos que tentam ir mais depressa do que ele orienta. Então, quando a gente tenta ir rápido demais na construção da igreja e a gente pede ali um empréstimo, e um empréstimo atrás do outro, a missão, e aí quando o dinheiro da missão não deu para terminar, a gente pegou um crédito numa loja, e aí ficou comprando muito. Então, o nosso tempo vai findar sendo gasto de forma desnecessária, porque vamos estar preocupados em pagar o empréstimo. E aí os sábados de mordomia que a gente faz
igreja, não vai se tratar tanto sobre a fidelidade, mas sim para que conseguimos pagar a dívida, né? E isso não é o propósito de Deus. A gente não deve estar influenciando os irmãos a ser fiéis por causa da dívida. A gente tem que influenciar os irmãos a ser fiéis porque é bom ser fiel, porque precisamos ser fiel, né? Que as dívidas não sejam uma motivação para a gente fazer o trabalho que já devemos estar fazendo. Então, não permitir que os erros do passado se repitam. Eu acho muito interessante quando alguém aprende um erro cometido. E é muito importante a gente se lembrar de qualquer decisão que a gente for tomar, principalmente na casa de Deus, se algo parecido já aconteceu no passado, seja com você ou com outra pessoa, para que os erros não se repitam. Eu acho que uma das pessoas mais inteligentes são aquelas pessoas que aprendem com os erros, né? Aprende ou com o erro de alguém ou com o seu próprio erro, mas não repete aquilo porque já sabe que já deu errado uma vez, já não deu tão certo e aí prefere evitar. E o texto diz assim, ó, tem se apoderado da mente de algumas espécies, de alguns, uma espécie de frenesi que os leva a fazer o que consome o dinheiro sem qualquer perspectiva de produzir recursos no futuro. Olha aí, ó. Tem se apoderado de algumas pessoas, uma espécie de frenesi, que leva as pessoas a consumir o dinheiro sem qualquer perspectiva de produzir no futuro. Ou seja, as pessoas consomem sem nem se planejar. As pessoas hoje estão consumindo dinheiro sem colocar na ponta do lápis realmente para que vai aquilo ali. Então isso vale para a nossa casa, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida particular, e também vale para aqueles que estão administrando os recursos de Deus, que simplesmente vai só tirando o dinheiro. Me dê 100 para aquilo, 100 para isso, 100 para aquilo, e não está anotando, não está fazendo um planejamento, e aí quando decide, vamos fazer a cobertura da nossa igreja, vamos fazer isso aí, quando vai calcular, o dinheiro não dá, porque vem calculando, vem tirando pequenas quantias, sem planejamento, sem a orientação de Deus, sem perspectiva de um futuro. Então isso é muito interessante para a gente que somos líderes, a maior parte aqui, a gente entender que precisamos ser bons administradores. Inclusive, nesse capítulo, tem um livro como Educação Cristã como leitura complementar, né? E lá no livro Educação Cristã, fala sobre educação financeira também, dá conselho para os adultos, jovens, professores, e ensina um pouco sobre educação financeira. E é a base, o básico que cada um poderia aprender para a gente administrar tanto os nossos recursos quanto também os recursos de Deus. E essa mensagem, queridos, não é só para tesoureiros. Por quê? Porque cada departamento tem um caixa na igreja e ele chega lá com o tesoureiro e diz, olha, estou precisando de 100 reais para fazer uma ornamentação, fazer isso e tal. Então, que os departamentos também venham saber administrar e venham planejar para que quando precise de algum recurso num determinado período do ano, ele consiga estar ali dentro do seu orçamento anual, sem pegar de outro departamento ou algo do tipo, né? Então isso é muito importante. E aí, continuando, diz assim, ó, se esse dinheiro tivesse sido usado de maneira que o Senhor desejasse que fosse, obreiros teriam se levantado e se preparado para fazer a obra que deve ser feita antes da vinda do Senhor. Olha aí, muitas pessoas usam recursos desenfreados que, se fosse usado da maneira correta, muitos obreiros teriam se levantados para trabalhar na vinda do Senhor. Essa parte me chamou a atenção porque isso tanto vale com os recursos da igreja quanto os nossos recursos. Porque quando a gente
administra bem os nossos recursos, sobra dinheiro, entendeu? Quando a gente administra bem nossos recursos, a gente tem mais desejo de ofertar. Quando Deus está nesse planejamento dos recursos, a gente tem o desejo de participar da obra com a nossa vida financeira. E isso é muito importante. E aqui, levando também para a instituição, quando os recursos são empregados da maneira correta, vai sobrar mais recursos para a pregação do Evangelho. Esse é o resumo dessa frase que eu li. E eu queria ler aqui o que tem lá em Provérbios 16, verso 3, que é um verso que eu gosto muito, mas que isso reflete muito a realidade das igrejas hoje e de muitas pessoas que não conseguem planejar. Existem várias pessoas que têm dificuldade em planejar. E o conselho divino que a gente está estudando hoje é sobre planejamento. E olha só o que aqui Deus garante quando a gente coloca o planejamento nas mãos de Deus. Ó. Lá em Provérbios 16, verso 3 diz: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Amém. Eu estou com uma versão de linguagem de hoje, mas algumas versões dizem assim: coloque nas mãos de Deus os seus planos, os seus desígnios, e eles darão certo. Então, queridos, planejar é a chave, mas não basta só planejar. Os planos precisam estar nas mãos de Deus. Essa é a chave. Os planos estão nas mãos de Deus. E aí tem outro trechinho que eu achei aqui que diz assim, ó: o Senhor pede que você lhe devolva com alegria uma parte dos bens que ele lhe emprestou, tornando-se assim distribuidor de seus benefícios. Olha só, a gente somos chamados para ser mordomos de Deus. Então, tudo que temos é emprestado. Tudo que temos é de Deus. E Ele nos chamou para que a gente devolva um pouco do que temos, do que Ele nos deu, para que sejamos distribuidor de benefícios. De que forma a gente pode ser distribuidor de benefícios? Quando a gente vê alguém com necessidade e a gente ajuda. Quando a gente ajuda no Anjos da Esperança, né, a gente está contribuindo para acelerar a pregação do Evangelho por meio de comunicação. E isso é um papel de cada um de nós, que a gente possa ser um distribuidor de benefícios. E aqui, ó, em tempo de reforma, antes de ler esse último trecho aqui, eu queria comentar uma coisa sobre o estudo adicional. Tem um estudo adicional aqui, que é Testemunho para a Igreja, volume 1, lá na página 558, fala sobre vantagens de um começo humilde. Eu acho que esse capítulo desse livro reflete muito sobre o nosso distrito. Por quê? Porque a maioria das nossas igrejas teve um começo humilde. A maioria das igrejas do distrito de Açu, né, teve um começo humilde. Essa pela central, um começo humilde. Tem Panguaçu, começou os cultos de Angra, do Eliseu também, as que eu lembro, né? Frutilândia, todas teve um começo humilde. Qual é o começo humilde? É aquele começo de que a gente teria que lutar muito para alugar um prédio. Até para alugar um prédio tinha aquela dificuldade, tinha que juntar uma cotinha dos irmãos. Eu lembro que quando a gente fundou Frutilândia, a gente teve que fazer uma cotinha para comprar o ventilador, para comprar projetor. A gente comprou no cartão do irmão Cândido, cada um dava uma parcela e juntava ali vários irmãos. Então, o começo humilde ajuda também nesse desenvolvimento, no planejamento, porque quando a gente já começa com algo muito bonito e tal, aí tende a fazer grandes prédios, grandes obras, e não é o propósito de Deus que a gente perca tempo construindo grandes prédios, igrejas enormes,
e desacelere a pregação do Evangelho. Não é o plano de Deus. E aqui diz assim, ó, quando a gente cumpre o plano de Deus, em tempos de reforma, virão os recursos. Não é reforma que a gente está falando aqui, não é reforma do prédio, mas sim uma reforma espiritual. Quando a gente estiver passando por uma reforma, os recursos virão e todas as dívidas das instituições que estamos à frente serão sanadas. Amém. E até mesmo as nossas dívidas pessoais também serão sanadas se todos os crentes, todos os cristãos se prestarem a um reavivamento e uma reforma verdadeira. E aí diz assim, ó, quando houver uma volta para Deus e confissão dos pecados, quando a necessária reforma ocorrer, o zelo vai se unir com a integridade para restaurar o que tem sido retido. Olha só. Então, quando houver para Deus a confissão dos pecados, quando a gente se voltar para Deus e houver a confissão dos pecados, o zelo vai se unir com a integridade e tudo vai ser restaurado. Amém. Então, hoje o apelo hoje é se a igreja está passando por um período financeiro ruim, que tem várias coisas dando errado, ou vocês estão precisando disso ou daquilo, e até mesmo na nossa vida espiritual, a vida financeira está ruim. Aqui no finalzinho tem um remédio para isso, né? Tem uma dica importante para a gente fazer isso. Primeiro, que se for na sua casa, chame sua família para fazer um planejamento. E o planejamento, dentro desse planejamento, tem que ter um compromisso. Qual é o compromisso? Se voltasse para Deus, porque se voltasse para Deus e confessar os nossos pecados. Esse é o primeiro passo da gente fazer na nossa casa. Depois que a gente fizer na nossa casa, se esse cenário for na igreja, a gente reunir os irmãos, voltasse para Deus, confessar os nossos pecados, e aí Deus promete que o zelo e a integridade se unirão e tudo será restaurado. Amém. Tudo será sanado. E eu queria lembrar aqui, antes de encerrar, que já são 6:02, do quanto é importante a gente planejar para ficar. Como assim, marinheiros? Planejar para ficar. Muitas vezes a gente somos imediatistas, não é? E a gente faz um projeto na igreja e a gente não quer fazer um projeto tão grande ou bonito porque é muito caro e vamos dizer assim, vixe Maria, é tanto dinheiro que eu vou morrer e essa igreja não termina. Né? Tem até pessoas que podem dizer isso. Mas lembrem-se de Salomão. Davi fez os planos e ele executou. Então, o importante é que os planos sejam bem feitos e estejam nas mãos de Deus. Não importa quem vai executar. Verdade. Desde que seja tudo para a honra e glória de Deus. E outra coisa para encerrar, que eu queria deixar aqui, é que lendo o livro Profetas e Reis, sobre a construção do templo, a gente vê várias dicas, várias instruções sobre construir o templo. E todas as igrejas que estão hoje em reforma ou em construção, leiam esse livro. Leiam esse livro. Pelo menos, se não puder ler todo, mas leiam as partes principais que falam sobre a construção do templo, porque tem vários ensinamentos e conselhos sobre construir, sobre planejar, sobre executar os serviços na casa do nosso Deus. Então, queridos, esse é um resumo do capítulo de hoje, que a gente venha se livrar das dívidas, de modo geral, tanto na nossa casa como na casa de Deus, que a casa de Deus não tenha dívidas e que possamos estar juntos, que se voltemos para Deus e confessarmos os nossos pecados, tudo será resolvido, tudo será sanado, tudo será restaurado. E isso é uma promessa muito importante, muito boa, e que venhamos estar firmes nessas promessas. Amém. Vamos lá, mais uma vez? Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos em reunião, ouvindo Tua palavra, aprendendo. Somos gratos, Senhor, por esse livro maravilhoso que o Senhor nos trouxe. Sim, Deus. E queremos, Senhor, aprender mais e mais a ser mordomo
Queremos ser um mordomo eficaz. Sim, Deus. Queremos ser esse mordomo, Senhor, que está apenas com seus recursos emprestados. Verdade. E queremos ser, Senhor, um distribuidor de benefícios. Sim, Deus. Que todas as pessoas que necessitem possam nos usar e que possamos ser canais de bênção na vida delas. Sim, Deus. Obrigado, Senhor, por cada um que aqui se encontra, que venhamos aprender juntos todos os dias, para que não se prendemos à dívida, que a gente venha se desgarrar do dinheiro e que o dinheiro não seja um problema e nem a falta dele. Sim, Obrigado, Deus. Senhor, por tudo. Nos acompanha no nosso dia de trabalho hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Bom dia, irmãos. Bom dia a todos. Deus abençoe vocês.